Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa leitura de hoje, no nosso 7º dia, da leitura do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Há regras. Muitos perguntam sobre as regras do jejum. Paulo afirmou: o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Diferentemente do esporte, porém, o jejum não vem com um manual de regras. Gosto de brincar que a regra é que não há regras. O que temos nas Escrituras Sagradas são princípios e orientações que nos ajudam mais em relação ao porquê fazemos, motivações e propósitos, do que ao como fazemos. Ainda assim, abordaremos adiante uma diversidade de sugestões de acordo com exemplos bíblicos. Percebo muita confusão desnecessária, consequência do estabelecimento de regras humanas que nada a ver têm com a orientação bíblica. Uma coisa é o crente em Jesus, por escolha própria, decidir jejuar, outra muito distinta é decidirem por ele. A Bíblia revela momentos de convocação profética ao jejum e também decretos reais que o determinaram, como se deu nos dias de Acabe, 1 Reis 21, do 8 ao 9. E com os habitantes de Nínive, em Jonas 3,5. Por exemplo, o segundo caso não se aplica a nós hoje, enquanto o primeiro não estabelece regras rígidas acerca de como atender a convocação de jejum. Jesus, citando o profeta Isaías, apontou que a antiga disposição humana de criar regras que Deus não determinou, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Marcos 7,7. Observa o esforço de muita gente em tentar definir e prescrever acerca do jejum aquilo que não foi requerido pela palavra de Deus. Em tal jejum você não pode isso, naquele outro não pode aquilo. Afirmo. Trata-se de um comportamento antigo. Paulo falou aos Colossenses de ordenanças como não coma disso. Colossenses 2:21. Na sequência, classificou-a como preceitos e doutrinas dos homens. Colossenses 2:22. Ainda que o texto de Colossenses tratasse mais de uma proibição alimentar contínua de uma regra específica para o tempo do jejum, fato é que pessoas estavam caminhando na contramão dos valores bíblicos. O apóstolo também denunciou aqueles que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. O que se vê, novamente, é a tentativa de estabelecer regras humanas acima das ordenanças divinas. Além de contraditório, isso é extremamente danoso e deve ser evitado a todo custo. A prática de jejuar é encontrada na humanidade desde as mais remotas épocas, culturas e até religiões. Tem sido observada com finalidade espiritual ou mesmo medicinal, visto que a abstinência alimentar traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação que promove no corpo. Há ainda aqueles que a usam como forma de protesto. Para nós cristãos, entretanto, o propósito é, sobretudo, de ordem espiritual. Essa abstinência possui propósitos espirituais que nos levam a combinar o jejum com a oração e outras devoções como a adoração, além de leitura, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. A despeito dos benefícios físicos, espiritualmente, haverá significativos efeitos em nossa vida em decorrência de jejuarmos. Jejuar não é necessariamente algo prazeroso, embora seus resultados o sejam. Luiz Gomes, um amigo querido com quem tive a alegria de servir junto na mesma equipe pastoral no início do meu ministério, sempre dizia: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Fato. Os benefícios do jejum parecem manifestar-se em maior intensidade depois e não durante a sua prática. Podemos comparar com a analogia usada por Jesus. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. João 16:21. A tristeza pré-parto foca na dor do processo. A alegria pós-parto foca no resultado final. O jejum, enquanto está sendo feito, pode soar um tanto quanto desanimador em função do desconforto causado pela desintoxicação, especialmente os mais curtos, de até 3 dias. Devemos, entretanto, focar no resultado,
aquilo que se manifestará depois e não apenas no momento. A grande discussão e controvérsia entre cristãos quando o assunto é jejum. Alguns afirmam que se trata da prática de outras religiões como o hinduísmo, o budismo e o islamismo. É fato que esses religiosos jejuam, porém isso não quer dizer, em absoluto, que não deveríamos abster-nos de alimentos, porque eles também o fazem. Isso seria tão insensato quanto concluir que, porque muitas religiões possuem músicas em seus cultos, então nós não podemos ter nos nossos. Ou tão tolo quanto afirmar que, porque em outras religiões há oração, nós não devemos orar, para não sermos associados a eles. A questão, portanto, não é sobre outros jejuarem ou deixarem de fazê-lo, mas o que a Bíblia, nosso manual de fé e conduta, diz a respeito do assunto. Como declarou o teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. E se eu falhar? Muitas pessoas se mostram temerosas de jejuar, de forma individual ou atendendo a uma convocação coletiva, por receio de não aguentarem. Quase todas as pessoas que se dedicam à prática do jejum que conheço, podem contar histórias de jejuns que foram interrompidos antes do tempo proposto. Nos primeiros anos do meu ministério pastoral, vivenciei uma experiência dessas. Convoquei vários discípulos e pastores amigos para 3 dias de jejum e oração em uma fazenda. O local era distante e não possuía nenhum tipo de provisão alimentar. O banho seria no estilo da antiguidade, em um rio próximo. Estávamos no final do 2º dia de jejum, como novos e imaturos que éramos. Pelo menos a maioria de nós, mantínhamos uma brincadeira desaconselhável, que repetíamos em jejuns prolongados, provocar uns aos outros com lembranças de comida. Imagine uma picanha, dizia um, e todos suspiravam. Imagine uma pizza de calabresa, dizia outro, e todos resmungavam. E a sessão de imagine isso ou aquilo seguiu até que alguém disse, imagine um x-salada de lanchonete tal. Naquele momento não houve suspiros, gemidos ou resmungos, apenas silêncio. Era perceptível que a sugestão havia entrado profundamente na alma de cada um. Depois de um tempo, um irmão se levantou e disse, se alguém quiser buscar os lanches, eu ofereço a minha caminhonete e pago para todo mundo. Havia chovido muito e então a maioria dos nossos carros não conseguiria sair da fazenda naquele momento. Levantei-me e lancei um sermão contra todo o grupo. Vocês não têm vergonha na cara? São um bando de carnais. Ninguém repreendeu fulano pelo que ele disse. Parece que o silêncio de vocês é uma espécie de concordância. Eles ficaram de cabeça baixa e ainda quietos. Foi quando me virei ao dono da caminhonete e perguntei, mas a sua proposta era séria? Ele me olhou surpreso e continuei. Se você estava falando sério, passe as chaves e o dinheiro que eu mesmo vou buscar. E foi o que eu fiz. Não aguentei e derrubei o jejum do grupo todo no final do 2º dia. E ninguém protestou, pelo contrário, todos comeram. No 3º dia jejuamos de novo, mas não fizemos os 3 dias contínuos que tínhamos proposto. Também já tive experiências frustrantes no âmbito de um jejum individual. Já tive dificuldade de encerrar determinados jejuns no tempo a que me propusera, seja por não suportar o desconforto inicial, seja por pura fome. Tais circunstâncias provocam que não somos bons em jejuar para nós mesmos. Entretanto, elas nos ensinam a depender mais da graça de Deus e ainda lembra-nos da importância de nos prepararmos para os jejuns. Um processo prévio de desintoxicação, além de fortalecer a mente, preparando-se para o tempo da abstinência, também alivia os sintomas que o corpo suportará. Já encerrei o jejum ao 9º dia porque passei mal. Havia contraído uma hepatite há pouco tempo e meu fígado ainda estava sensível. Pinguei umas gotas de limão na água por conselho de jejuarmos mais experientes, pois até o gosto da água estava ruim. Tive alguma reação no fígado e passei muito mal com ânsia e enjoo. Preocupado com a saúde, quebrei o jejum e comi. Depois me disseram que você não ajuda um fígado passando mal dando a ele comida, bastava que eu esperasse algumas horas e tudo teria voltado ao normal. No terreno do jejum, aprendemos inclusive com nossos erros. Então, seja paciente consigo mesmo. Eu achei muito divertido quando, ao ler pela primeira vez O Poder Secreto da Oração do Jejum, de Mahesh Chavda,
Descobri que no primeiro jejum de 40 dias que ele fez, acabou caindo em tentação e comeu um pacote de batatas fritas no 18º dia. Alguém posteriormente perguntou-lhe: "E você, começou o jejum tudo de novo?" Ao que ele respondeu: "Está brincando?" Chávez informou que apenas seguiu com mais de 22 dias. É lógico que não achei divertido ele ter comido, e sim a maneira como lidou com o ocorrido. Sempre haverá um fariseu para criticar um jejum de 40 dias, com o consumo de apenas um pacote de batata frita no meio. É por isso que, via de regra, a exceção de jejuns parciais e coletivos orienta as pessoas a não fazerem votos acerca de duração de jejum. Aconselho-as a serem firmes quanto à sua intenção. Acho melhor, porém, principalmente para quem está iniciando a prática do jejum, que não haja inflexibilidade durante as primeiras experiências. Evidentemente, à medida que o tempo passa e nos exercitamos na disciplina de abstinência alimentar, deixamos de cometer esses erros. Não estou advogando em favor dessas filiais como estilo de vida, apenas reconheço que elas podem ocorrer na fase inicial dos jejuns e essa fase, por sua vez, requererá de nós paciência. Não podemos ceder ao desânimo. Não conseguimos jejuar? Tente de novo e de novo, não importa quantas vezes forem necessário. É saudável ao corpo? Também há controvérsia no âmbito das medidas acerca do assunto. Enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão e de ser ou não prática saudável, outros a defendem amplamente. Certa ocasião, Dr. Aldrin Marshall, um médico amigo cristão que já me acompanhou em vários jejuns prolongados, confidenciou-me: a verdade é que na medicina há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso porque o jejum, especialmente prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. Nos jejuns em que ele me ofereceu acompanhamento médico, pediu uma bateria de exames e outras depois do jejum, o propósito, além de monitorar meu estado de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo, quanto à perspectiva fisiológica. Sempre houve melhoras significativas no meu estado de saúde, não ao contrário. Há que se destacar também que não nos referimos à última novidade, a dieta da moda. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada há muito tempo. Os que a atacam não costumam jejuar, sendo testada há muito tempo. Os que atacam não costumam jejuar nem parecem apresentar estudos de casos consistentes. Usualmente oferecem especulações teóricas, não raras vezes preconceituosas. Dr. James Fung, nefrologista, reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para a perda de peso e reversão da diabetes tipo 2, autor do livro Código da Obesidade, é um defensor do jejum e reconhece-o como um antigo remédio. Em vez de buscar alguma dieta milagrosa, exótica e inédita para nos ajudar a quebrar a resistência da insulina, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas religiosas do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates de Cos, aproximadamente 460 a 370 anos antes de Cristo, é considerado por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontra-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, em aproximadamente 46 depois de Cristo, também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente a última coisa que você gostaria de fazer era comer.
jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doença e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, 1939 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos 3 países da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, e escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. Benjamin Franklin, 1709-1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. As descobertas das pesquisas apontam cada vez mais na mesma direção. Entretanto, como afirmou meu amigo médico, ainda há poucos estudos. Sendo assim, sempre orientamos o jejum pedindo muita cautela. Cada um deve entender de modo prático as respostas de seu próprio corpo à medida que jejum. Os jejuns prolongados, assunto também tratarei neste livro, requerem cautela ainda maior e acompanhamento médico. Para pessoas saudáveis, no entanto, salvo caso específico envolvendo diabéticos e pacientes em tratamentos médicos que não deveriam aventurar-se sem acompanhamento, encerro a questão com a palavra do Dr. Fung. Faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta, a glicemia diminui. As pessoas que justificam não jejuarem por não se tratar de algo saudável, devo dizer que estão ignorando apenas a oportunidade médica, apontamentos médicos robustos. Além disso, creio que muitas delas desconhecem de forma prática os impactos do jejum em seu próprio corpo, especialmente o efeito desintoxicador. Asseguro que é impressionante como o intestino não apenas é limpo, como também se regula depois do jejum. A limpeza na pele é perceptível, em poucos dias. Ânimo, vigor e energia são todos positivamente afetados. Eunice Milhomens comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser quão saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. Hipoteticamente, se os cientistas comprovassem que orar não é saudável, eu ainda seguiria praticando a vida de oração. Por quê? Porque tenho um direcionamento bíblico claro acerca da oração e não faria nenhuma escolha contrária às Escrituras, especialmente em se tratando de algo que fosse evitado meramente por conveniência. Comecei a jejuar por causa daquilo que a palavra de Deus diz, e não porque, cientificamente falando, seja aconselhável jejuar. Não obstante, devemos concluir que o uso de uma lógica simples, que a mesma Bíblia que nos orienta a não destruir o corpo, templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, não nos orientaria a uma prática não saudável. Desse modo, afirmo, o jejum feito de modo correto é saudável não só para a sua vida espiritual, como também para o seu corpo físico. Questionar esse fato é questionar as próprias Escrituras. Nosso interesse é, todavia, como afirmado desde o início do livro, o jejum bíblico. Nosso foco é a abstinência alimentar com propósitos espirituais. A desintoxicação do corpo é um excelente efeito colateral. A perda de peso também se dá quando jejuamos, especialmente em jejuns prolongados ou frequentes, mas deveria ser vista igualmente como simples consequência. Embora há que se considerar a facilidade com que o corpo se recupera depois do jejum, especialmente os de longa duração, o propósito dessa prática deve ser fundamentalmente espiritual. Não que o cuidado do corpo não seja louvável, apenas entendo que ele, a semelhança de uma vida disciplinada, deve ser praticado continuamente, enquanto o jejum, por sua vez, não se trata de um ato contínuo. Amém? Por hoje é só. Nos vemos amanhã, meia-noite, para continuar no nosso livro A Cultura do Jejum.